Oi, pessoal, tudo bem? Dessa vez a gente está aqui para o capítulo 26 do nosso estudo, que trata da dor. Eu achei muito interessante essa escolha da própria formação do livro que o Leon Denis fez, porque o último capítulo que a gente estudou foi o capítulo 25, que fala sobre o amor. Agora ele vem para o capítulo 26 falando sobre a dor. É interessante porque normalmente o que a gente tende a fazer no mundo é falar primeiro as notícias ruins, depois as notícias boas, né? De certa forma, começando com a ruim para depois terminar com uma notícia boa. Então, seguindo essa lógica, o que se esperaria do Leon Denis seria colocar primeiramente o capítulo da dor e depois o amor, porque vem uma coisa ruim, depois outra coisa boa, para suavizar e para terminar bem o livro. Mas, diferentemente do esperado, ele resolve terminar com a dor. Eu acho que isso é muito significativo, é muito simbólico, porque de certa forma é como se ele estivesse tentando romper exatamente esse antagonismo, esse certo juízo de valor que diz que a dor e o amor são naturezas opostas, como se a dor fosse uma coisa negativa, fosse uma coisa ruim, e o amor fosse uma coisa boa. Coisas diferentes, opostas. Mas o que ele vem nos apontar ao longo de todo esse estudo é tentar quebrar esse antagonismo, dizendo que a dor não é uma coisa intrinsecamente ruim, e sim que ela é toda uma necessidade pedagógica que nos apresenta. Mas a gente vai chegar nisso logo logo. Vamos começar então abrindo, tratando exatamente desse elemento quase que inerente e inevitável da nossa existência, que é a dor. Afinal de contas, tudo o que vive cá embaixo sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo, e foi por amor que Deus formou os seres. Aparentemente, uma contradição formidável, um problema angustiante que tem perturbado tanto os pensadores e que os tem levado à dúvida e ao pessimismo. Ou seja, a gente vem tratando aqui ao longo de todo esse nosso estudo como o amor e essa potência criadora que é Deus envolve em todo o universo. Mas como é que a gente pode dizer isso assim com tanta convicção, tendo em vista o estado atual do mundo e essa inerência da dor na nossa vida? Porque o próprio processo de existir é doloroso, porque nós envelhecemos, esse envelhecimento traz dor. O nosso corpo padece de necessidades físicas que provocam dor. Então, cada respirar envolve certa dose de dor. Mas como é que a gente pode perceber e compreender toda essa dor e assim dizer que o universo é regido por essa lei de justiça, amor e caridade? Parece um tanto quanto difícil associar essas duas ideias, né? E é por isso que a gente está aqui para tratar um pouco dessa ideia que o Leon Denis nos traz. Ele diz que também. Porque aí surge esse questionamento, né? Por que sofremos? Qual que é o propósito disso? Porque a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho. E, diante desta esfinge que o fita, com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? E essa é uma coisa que eu acho muito importante nós nos questionarmos. Tentar exatamente, não só nesse momento, mas em todos os momentos, tentar entender o propósito das coisas, para que elas servem, qual é o motivo da sua existência. Uma ideia recorrente é perguntar, né, será que ela é, no que lhe diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns dizem? Isso remonta muito àquela ideia da queda do homem, né? Seja porque nós comemos a maçã de Adão e Eva, ou porque nós pecamos, ou porque nós não duvidamos de Deus. E devido a essa queda, a esse erro, a esse pecado, ou algo assim, nós agora temos que pagar, que entrar em harmonia, que responder por esses nossos atos imperfeitos, numa certa maneira de punir, de extirpar essas coisas de nós. Mas isso parece ter algumas lacunas que precisam ser abordadas. Primeiro quem cometeu esse erro? Será que faz sentido que eu sofra, que eu padeça no mundo porque Adão e Eva comeram uma maçã que uma serpente falou para eles? Será que isso não era muito mais uma maneira alegórica
de um elemento presente no nosso ideário enquanto humanidade, desse processo, todo um processo das eras, de uma maneira muito poética de tentar retratar essa percepção que alguns povos tinham? Será que realmente nós podemos justificar todo o mal, toda a dor, todo o sofrimento do mundo por culpa de Adão e Eva? E para além disso, outra coisa que pode nos vir à mente é entender que talvez isso também entre um pouco na narrativa espírita, perguntando se será que isso não é uma reparação do passado, um resgate das faltas cometidas? Como se todos os sofrimentos que nós tivéssemos aqui, todas as dores, todos os padecimentos, fossem frutos de uma existência anterior. Nós estivéssemos pagando os pecados daquilo que fizemos antes. E a gente até tem aquela frase recorrente no nosso vocabulário, dizendo que eu devo ter cuspido na cruz ou coisas assim, e por isso que nossa existência agora é difícil. Mas eu acho que isso também é uma maneira um tanto quanto imperfeita de ver esse aspecto da dor, porque dá a entender, como é que a gente vai tratar aqui, que com frequência o sofrimento é só um contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna, mas sendo legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Então a gente tende a ver ela só como essa ideia, esse contragolpe das violações, como se fosse simplesmente o universo entrando em harmonia com um erro que nós fizemos. Mas eu acho que a dor ocupa um papel muito maior na nossa vida. Não é simplesmente para pagar os pecados e para influenciar e até acabar com o livre-arbítrio dos homens que a dor existe. A dor tem esse papel central no próprio progresso, nesse papel do desenvolvimento do indivíduo e da coletividade. Porque nós frequentemente associamos com essa ideia da punição, do sofrimento, da dor, né? Em restituir esse erro que nós fizemos na mesma moeda. Na velha lei de Talião, que muitos têm falado. Mas, na realidade, a reparação nem sempre se apresenta sobre a mesma forma que a falta cometida. As condições sociais, a evolução histórica a isto se opõem. Ao mesmo tempo, em que os suplícios da Idade Média, muitos flagelos desapareceram. Contudo, a soma dos sofrimentos humanos, em suas formas variadas e inumeráveis, é sempre proporcional à causa que os produziu. Em vão, realizam-se progressos, a civilização se expande, a higiene e o bem-estar se desenvolvem. Doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Temos de reconhecer nisso uma manifestação daquela lei superior de equilíbrio de que falamos. Aqui, Leon Denis parece um tanto quanto descrente dessa capacidade da humanidade de superar essa dor, de conseguir instaurar esse reino livre da dor. Mas eu acho que é importante apontar que quando a gente olha nesse âmbito histórico, a gente pode ver que a humanidade tem recorrentemente conseguido se superar, superando esses velhos desafios coletivos, conseguindo instaurar um ambiente, um cenário cada vez menos marcado pela dor, principalmente do ponto de vista físico. A nossa expectativa de vida tem saltado exponencialmente nos últimos tempos. Em menos de 100 anos, nós passamos uma expectativa de vida de mais ou menos 35 anos para 40, para mais de 70 anos de expectativa de vida. E isso foi estrondoso. Mas ainda assim, mesmo com todos esses avanços, todos esses progressos, é inegável que a dor ainda ocupa um papel importante nas nossas vidas. E agora vemos cada vez mais esse surgimento, essa manifestação das dores não de natureza completamente física, mas as dores morais. Sofrimentos mentais como ansiedade, depressão e vários outros desses tipos de transtornos têm se mostrado cada vez mais frequentes, quase como uma epidemia de distúrbios da mente, de dificuldades em lidar conosco mesmo. Isso mostra como talvez a dor não seja simplesmente o fruto das condições materiais nas quais nos encontramos, mas talvez seja uma coisa que precede a matéria, seja uma coisa de origem mental, espiritual. Isso quer dizer, e vem aquela pergunta, né? Mas se a dor é tão onipresente nas nossas vidas, que mesmo com o avanço das tecnologias, da matéria, ela continua nos encontrando e nos visitando, para que serve essa dor toda? Se Deus ocupa esse papel tão central na
o funcionamento do universo, das nossas vidas, e ele é imbuído desse profundo amor, dessa profunda fraternidade, amorosidade, por que ele deixaria as pessoas sofrerem tanto? E aí que vem essa questão, né? Para que serve tudo isso? Por que ele seria conivente com esse sofrimento? Uma resposta que nós podemos ter, uma analogia para isso, é dizer que a utilidade da dor é como que para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vitral, martelar o ferro. É com o propósito de construir e adornar o templo magnífico, pleno de reflexos, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde todas as artes se combinam para exprimir o divino, preparar a apoteose do pensamento consciente e celebrar a libertação do espírito. Então, a dor ocuparia um papel central não como castigo ou como punição, mas sim como um processo pedagógico e educativo que o próprio universo nos impõe para que nós possamos evoluir, progredir e aprender. É como se as dores, os desafios que experimentamos nesse momento não fossem fruto simplesmente do passado, como se nós tivéssemos que retribuir aquele sofrimento que fizéssemos, como se o universo quisesse se vingar de nós. Mas sim, os desafios experimentados nesse momento são oportunidades, processos pedagógicos milimetricamente calculados, como se cada ambiente, cada pessoa, cada indivíduo que nos cerca fosse colocado como um grande tabuleiro, no lugar ideal, no ponto certo e necessário, para que ele possa nos proporcionar, nos ofertar as melhores oportunidades de desenvolvimento que nós precisamos. Portanto, a vida, essas dores, esses atritos que ela impõe, seriam como o trabalho do artesão, que vai aos poucos polindo o mineral bruto, aquela pedra bruta, até que ela possa, depois de muito esforço, refletir brilhante aquela imagem e semelhança de seu Criador. E é como se todo o universo fosse essa grande ferramenta, esse grande processo de polimento, de trabalho, de quase como uma processo de me esculpir nesse mineral bruto, nesse princípio inteligente e ainda rudimentar que nós fomos há muito tempo atrás. É um processo constante de atritar ele, de aos poucos pulindo, depurando, para que as impurezas desse mineral possam sair e ele possa reluzir com todo o brilho que ele já carregava dentro de si e conseguir refletir a imagem e a semelhança daquele que o criou. Como se fosse, retomando aquela frase que o Lenin diz no capítulo 9, que eu gosto bastante desse livro, quando ele diz que nós somos seres criados por amor, criados para amar. Como se esse amor que envolve toda a criação e, portanto, nós mesmos, tivesse como grande objetivo a sua própria reprodução, sua própria expansão, abrangendo gradativamente todos os seres. E aí, eu acho importante ressaltar que quando a gente fala desse processo educativo, dessa importância fundamental da dor como peça central do nosso desenvolvimento, parece um tanto quanto sádico, né? Ficar estabelecendo tantos louvores para essa coisa que nos martiriza, que nos fere, que nos machuca. Mas aí eu acho que é importante fazer uma espécie de separação entre a dor e o sofrimento, entre essas duas ideias, duas palavras que frequentemente se confundem, mas que eu acho que é importante apontar a sua diferença. E para isso, uma linha filosófica de pensamento que pode nos auxiliar é o próprio budismo, representado aqui com essa imagem do Buda aí do lado. Mas basicamente, o que a gente pode dizer sobre a dor e o sofrimento é entender como diferentes etapas ou diferentes fenômenos causados por um estímulo externo. A dor é a resposta imediata que o nosso corpo dá a um estímulo externo. Por exemplo, quando eu corto a mão, meu corpo vai começar a gritar para mim que tem algo errado com a minha mão, que ela foi cortada, que tem sangue saindo dela. Essa dor seria um processo natural do nosso próprio corpo, fruto do nosso instinto de autopreservação. Até porque, já pensou, um corpo sem dores, ele é rapidamente destruído por completo, sem nenhum tipo de cuidado ou de atenção para garantir sua própria segurança e bem-estar. Então é necessário que haja essa dor
para que nós saibamos os nossos limites, saber até que ponto a gente consegue fazer os esforços materiais e coisas do tipo, saber até que ponto nós podemos segurar, por exemplo, um metal quente ou tentar carregar um peso. Já o sofrimento seria não exatamente os estímulos corporais dessa ideia, é muito mais a maneira com que nós interpretamos, com que nós lemos esses estímulos que vêm para nós. Por exemplo, a dor de um corte na mão seria perceber que a minha mão está doendo e tirá-la da faca ou tirá-la daquilo que a fere. Já o sofrimento seria ficar remoendo aquela ideia, pensando: nossa, que triste, que ruim, minha mão está doendo, minha mão foi machucada. Nossa, como assim? Eu machuquei minha mão. Nossa, quantas oportunidades sendo tomadas de mim porque eu machuquei minha mão. Nossa, como eu não queria ter machucado minha mão. Nossa, como eu odeio minha mão machucada. Então, o sofrimento seria esse processo de interpretação, de releitura e de reavivamento constante daquele acontecimento que provocou a dor. Então, quando a gente consegue separar essas duas coisas, a gente percebe que o que é importante no nosso desenvolvimento é a dor, não o sofrimento. O sofrimento é simplesmente a nossa incapacidade de aceitar, de lidar com essa dor. Portanto, é fundamental que nós saibamos louvar e entender a importância, não do sofrimento, mas sim da dor. Um processo de exteriorização daquelas chagas, daquelas questões, daqueles pontos em aberto que precisam ser tratados dentro de nós mesmos. E o sofrimento é algo que precisa ser superado, na medida que nós podemos nos desapegar dessas nossas expectativas, dessas nossas ideias que frequentemente não se mostram como verdadeiras, aceitando as experiências que a vida nos apresenta, como elas são, e não como nós desejaríamos que elas fossem. E sobre isso, Leon Denis dá esse grande convite, né? Dizendo: ó, todos vós que vos lamentais amargamente das decepções, das pequenas misérias, das tribulações que semeiam toda a existência. Vós que vos sentis invadidos pela lassidão, pelo desencorajamento. Se quiserdes encontrar a resolução e a coragem perdida, se quiseres aprender a enfrentar alegremente a sorte, a suportar resignados o destino que vos cabe, lançai um olhar atento para dentro de vós. Ou seja, esse olhar atento é como uma maneira que Leon Denis tem de maneira bastante poética, apontar a importância do autoconhecimento, de entender exatamente e olhar de maneira crítica, desapaixonada para aquelas dores que nos apontam, percebendo exatamente o que é dor e o que é simplesmente a minha leitura em cima dessa dor, o que é o sofrimento que eu mesmo provoco em mim mesmo sobre isso. Portanto, é tentar reconhecer exatamente esses apegos, essas vontades, essas coisas que nos prendem a esse sofrimento, esse sofrimento que nos envolve e que, como a própria mensagem de Buda se volta muito nesse redor, percebendo que o sofrimento não é necessariamente parte fundamental da nossa vida, mas sim a dor. O sofrimento é voluntário. Assim, nós podemos concluir mais um capítulo do nosso estudo, rumando já para o seu finalzinho, para ressaltar esse aspecto fundamental da dor no nosso desenvolvimento, reconhecendo ela como um momento que o próprio universo, que esse grande sistema que provoca nosso aprimoramento, nosso progresso, nos oferece como experiências de aprendizado, apontando exatamente o que está errado, o que precisa ser melhorado, quais são aquelas chagas que nos maltratam o corpo mental, mas também o corpo físico. No mais, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!